É uma satisfação muito grande poder estar aqui com os irmãos. Eu estava escrevendo agora para o pastor Adevaldo, fiz aí uma pergunta, ele me respondeu sim. Hoje cedinho, o pastor Wagner já orou comigo. Graças ao Senhor, eu tive uma boa noite de descanso. Eu consegui dormir, apesar da responsabilidade de estar aqui nesse momento para entregar a palavra para mim mesma e compartilhá-la com os meus irmãos. Eu quero agradecer muitíssimo a dezenas de pessoas que estão intercedendo por mim nesse momento. As minhas três irmãs, a Ruth, a Roseli e a Rosana. Eu trago aqui também a gratidão da minha irmã Roseli, que no ano passado foi diagnosticada com uma doença que todos têm um receio muito grande, um câncer. E esta sala orou muito, intercedeu muito, e a Roseli me pediu que trouxesse a gratidão dela pelo resultado positivo depois da quimioterapia, radioterapia e tantos tratamentos, e o último exame mostrou que o corpo dela está livre de células cancerígenas. Eu creio no poder da oração. E sabe, a Sala 57 tem sido para mim um grande apoio. Na semana passada, eu pedi oração pela Viviane, uma questão muito grave que envolve o pescoço, desde criança, e tantas cirurgias e tantas questões. Ela hoje é casada, é mãe, é fiel adventista. E ontem à noite ela me disse que pela primeira vez aquilo que aconteceu, uma espécie de furúnculo que precisa, leva um tempo e muita expectativa, e depois aquilo precisa suporar. A minha oração era que Deus dissolvesse, tocasse, curasse, e eu escrevia no grupo de oração, e os irmãos orando, e ela me disse que pela primeira vez foi dissolvido, e que ela sentiu o poder de Deus através das nossas preces e das orações. Eu não sei quantos milagres você tem para contar, mas eu aprendi aqui na sala 57 a pedir. E eu creio, pedir, dar-se-vos-á, buscar e achareis. E eu tenho encontrado intercessores, como o meu primo doutor Edgar de Oliveira, que esteve na Suíça e passou a participar já da sala há algum tempo, e ele diz, eu não sei explicar, mas funciona. Então eu tenho dito às pessoas, experimenta, funciona. A minha gratidão enorme a Deus pela vida da Verinha, da minha amiga Verônica, que foi ela usada por Deus para que eu tivesse conexão com a sala alguns anos atrás. E o pastor Wagner, quando me pediu o tema, eu tenho aí um desafio para colocar temas. Muitas vezes o tema vem depois, eu tenho a ideia, aquilo é muito claro para mim, mas que nome colocar? E para hoje, eu informei ao pastor Wagner apenas um. Basta uma amiga, basta uma amiga que incentive você e algo pode acontecer e a sua vida pode ser impactada e a partir daí transformada com Deus. E eu sou agradecida à doutora Elisete, que está aqui hoje e que foi uma amizade que começou através da Sala 57. Eu tenho hoje dezenas, centenas de pessoas que se tornaram amigos através da Sala 57. O doutor Marcelo, por exemplo, também. Você, meu irmão, aqui somos uma família. Pastor Adevaldo, muito agradecida por sua oração, quando veio à minha casa, quando veio aqui no NASP para o Encontro de Pastores, e assim eu poderia citar muitos outros nomes.
Você vai dizer, você entrou para dar testemunho? Eu entrei aqui porque o Senhor permitiu que nessa manhã eu fosse despertada, assim como você, pela misericórdia dele. Isso é razão de alegria, isso é razão de louvor. E vamos ficar louvando sozinhos? Somos aqui um povo, uma congregação, o povo do Senhor. Louvado seja o Senhor pela sua vida, pela minha vida, pela nossa vida e pelo aprendizado que temos tido aqui a cada manhã. Você nem sempre me vê aqui no Zoom, mas muitas vezes eu entro pelo YouTube, eu entro com a câmera fechada e eu continuo a crescer. Sabe aquele hino que diz: vou crescendo em graça, crescendo em poder? Deus deseja conceder poder a você e a mim. O tema de hoje, apenas um. Como assim? Me disse o pastor Wagner. Me diz um pouco mais sobre essa linha de raciocínio. Apenas um? Apenas um. Basta um. E eu quero pedir para o Rogério colocar o texto de Ellen White para você meditar e que ele fala diretamente do Espírito Santo. Pode compartilhar a tela depois. Volta para mim, Rogério. Muito agradecida por sua cooperação, aos moderadores, tá bom? Dá para aumentar aí o tamanho, Rogério? Ou o único jeito que fica é assim? Muito agradecida, não, menos, quero poder ver, aí, tá bom, e você vai me ajudando, lendo juntos, a ausência do Espírito é que torna tão destituído de poder o ministério evangélico. Aqui temos falado a respeito da presença do Espírito Santo, mas aqui, esse texto de Ellen White nos chama a atenção para quando há a ausência do Espírito, é que torna tão destituído de poder o ministério evangélico. Pode possuir-se erudição, talento, eloquência ou qualquer dom natural ou adquirido, mas sem a presença do Espírito de Deus, nenhum coração será tocado. Pecador algum ganho para Cristo. Por outro lado, se estiverem ligados a Cristo, se os dons do Espírito lhes pertencerem, o mais pobre e ignorante de seus discípulos terá um poder que influenciará corações. Deus os faz condutos para espalhar a mais elevada influência no universo. Amém? Aleluia, muito agradecida, Rogério, por ter colocado. A verdade é que eu gostaria de terminar com esse texto, mas antes que você vá embora, antes que você desista de ficar aqui ouvindo essa mensagem até o fim, eu coloquei esse texto. Ele é para mim, ele é para você. Há pessoas que se inibem, por favor, aqueles que se inibem, aqueles que se envergonham, busquem ao Senhor e diga ao Senhor Espírito Santo, eis-me aqui, estou disponível para ser tomada, para ser utilizada completamente por ti no dia de hoje. Por isso, te busco, Senhor, antes do raiar do dia, antes do dia amanhecer, assim como Jesus fazia. Então, o Senhor está em busca de pessoas que estejam disponíveis para ser usada por ele. Apenas um, basta um. E aqui eu quero trazer aquele texto que você já conhece. Há um só caminho, há uma só verdade e há uma só vida. E você encontra em João 14, verso 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, tomando o nome do Senhor Jesus Cristo, é que podemos ser ouvidos, podemos ser atendidos. Mas sabia que a mentira, o engano, a falsidade tem muitos caminhos, tem muitas técnicas para distrair, para oprimir, para envolver você em muitas atividades, impedindo muitas vezes a busca ao Senhor, a busca ao Espírito Santo. Estes caminhos
estas setas, dardos inflamados do inimigo, causam bloqueios aos acessos da alma. E você já conhece quais são os acessos da alma, que a palavra e a verdade seja uma semente que dê fruto e a sua vida seja como uma árvore plantada junto a um ribeiro de água que dá o fruto na estação própria. Basta uma árvore e quantos frutos existem. Aqui onde eu moro, quando cheguei nessa casa, há uma mangueira, que quando eu abro aqui a cortina, eu já vejo ali a mangueira. E no ano passado, essa mangueira ficou tão carregada, havia um galho muito grande, era tão pesado que encostava no chão. Uma manga docinha, pequena, diferente, eu não a conhecia. Uma árvore e tantos frutos. Em Efésios, capítulo 4, verso 5, está escrito: há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Raquel, você está falando sobre um ou sobre todos? Acontece que em Cristo somos um. Todos, em unidade, nos tornamos, pelo poder do nosso Pai Celeste, um. Todos são formados por um, mais um, mais um, mais um, mais um. Você, eu também. Formamos um todo que o Senhor deseja utilizar para a sua honra e glória. O tema de hoje, ele veio na minha mente já faz um tempo, quando eu conheci uma pessoa. E essa pessoa tornou-se muito especial na minha vida e para mim. Uma mulher inteligente, culta, experiente, participando de um processo de seleção há alguns anos atrás, mais ou menos uns 4 ou 5 anos, para trabalhar para uma empresa cujo dono é adventista do 7º dia e outras pessoas adventistas ali. Ela foi selecionada pela capacidade, pelo currículo. Existiam outras pessoas adventistas participando. Ela não era, nem conhecia os adventistas e passou a trabalhar ali naquela empresa. Ao trabalhar, passou a observar e passou a integrar-se um pouco mais e passou a ouvir e estar atenta. Sabe, em algum momento, ela começou a sentir-se incomodada. Uma pessoa passou a sentir-se incomodada. E, às vezes, percebia que aquilo que uma pessoa dizia não era o que fazia. Uma pessoa que pensava alguma coisa agia de forma diferente. E ela começou a achar estranho. E ela começou a ver uma certa incoerência. Precisava do trabalho, especializada no trabalho, trabalhando bem e sendo reconhecida como uma profissional de qualidade dentro da empresa, ela começou a sentir-se desconfortável. Aquele desconforto, aquele silêncio, aquilo que ela se silenciava a respeito, achando tão estranho. São adventistas. E ficava inconformada. Acabou adoecendo das emoções e acabou a ter reações físicas no seu organismo por conta disso. Inconformada. E quando, na primeira conversa, e na primeira vez que nos encontramos, ela, dentro de um ambiente especial, disse a seguinte frase: eu não vou usar na primeira pessoa, tá bom? Porque eu quero que meu cérebro jamais ouça isso de mim. Ela disse que odeia os adventistas. Você e eu, e muitos dos que estão aqui, não são. Mas eu espero e tenho quase certeza que todos que estão aqui são cristãos. O cristianismo veio antes do adventismo, dentro do Novo Testamento.
Mas no Velho Testamento eu encontro tantos exemplos para comentar. Este, apenas um. Basta um. Você se lembra que foi através de um que Deus criou toda a raça humana? E de um, Deus fez a mulher. E em Adão, a partir de Adão, você imagina que hoje o homem tem 8, o mundo tem 8 bilhões de habitantes. Será que é isso mesmo? Eu não sei como contar, eu não sei como medir, mas milhares de bilhões vieram de um, sabe? Uma prece. E eu me lembro do pastor Josanã, quando fez aquele sermão, acho que estou falando o nome certo dele, né, pastor Adevaldo? E contou ele que num período de depressão, teve um dia onde a oração dele era uma palavra, um nome, e ele orava: Jesus, 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 Jesus. Naquele dia eu aprendi a oração de uma palavra. E em muitos momentos na minha vida que eu tenho precisado de socorro, eu digo, pastor Leidevan, eu oro também, Jesus, 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 Jesus. Quando há quase um ano eu tive uma questão muito grave e que me levou a ser internada na UTI por 3 dias. Esta sala orou. E antes de eu ser internada, eu, à noite, acordada, passando mal, os médicos não sabiam o que é que estava acontecendo, apesar de todos os exames. Eu me lembro de uma noite que eu abri a porta, a janela aqui do meu quarto, eu fui para o quintal, olhei para o céu estrelado e eu não pedia nada, eu só dizia: Jesus, 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 Jesus. Eu repeti tantas vezes este nome, apenas um nome, apenas um ser humano, apenas um coração contrito, e Deus diz: eu estou com o contrito e o abatido. Deus separou apenas um dia dentre 7. Para quê? Para nos entregar como um presente. É o tempo dentro do tempo, da eternidade, que um dia dela seremos revestidos e estaremos no céu. É o memorial da criação, apenas um dentre os 7. E desde criança eu aprendi a cantar os hinos infantis, dizendo que apenas um dia é aquele que Deus pede para você e para mim, e é o dia santo. Ele é o Criador. Isso é uma demonstração de que, quando eu sou sabatista, quando observo o sábado, é de fidelidade, é de acreditar naquilo que Deus promete. Quando eu falei que no Novo Testamento aparece a palavra cristão, eu volto um pouquinho de novo ao Velho Testamento e eu encontro apenas um, Abrão, que tornou-se Abraão. E Deus disse: você será chamado pai das nações, e a sua descendência será muito mais do que a areia do mar e as estrelas do céu. E nós hoje, no ano de 2024, podemos enxergar isso na linha do tempo. Através de Abraão, Deus constitui um povo. Então, Deus criou uma religião, a palavra religião é religare, ela vem do original religare, e quando Cristo vem, ele liga você e eu ao céu, tomando o nome dele. Então, pelos méritos de Cristo, é que somos alcançados pelas bênçãos do Pai.
E quem nos conduz a Cristo, nós temos aprendido a cada dia, que é o Espírito Santo quem nos conduz a Cristo. Lembram-se ainda na criação do casal? Deus orientou Adão e Deus lhes chamou de Adão. Gênesis 5, verso 2. Quem deu o nome de Eva a Eva foi o marido, depois da queda. Mas antes da queda, e Deus lhes chamou de Adão. A Adão, Deus deu orientações. Deus deu um jardim perfeito, completo, maravilhoso, ordenou a ele qual seria a sua atividade. Deus não criou um homem para trabalhar no jardim. Deus criou um ser humano para lhe presentear, para ver esse ser humano se relacionando com ele, o Criador, e ser feliz. É isso, Deus deu esse presente, e Deus mostrou o jardim, e Deus disse: de todas estas árvores comerás. E Deus disse: mas somente desta árvore não comerás, nem tocarás. Era apenas uma árvore, e você sabe. A partir daí, a história e o que aconteceu. Dentro de todos, Deus escolheu um, o primogênito. Cada primogênito é meu. E você acompanha em todo o Velho Testamento. E você, de novo, pode se lembrar de personagens bíblicos ou, de novo, Abraão, subindo o Monte Moriá. Apenas um homem que recebeu fé, apenas um homem que obedeceu, apenas um filho para ser sacrificado, apenas o poder de Deus que segura a mão de Abraão com o cutelo erguido e diz: basta. E Abraão ali foi consagrado o pai da fé. Assim o conhecemos. Quanto isso inspira você? Quanto isso inspira uma pessoa que nesse momento pode estar num momento de luto, de dor, de doença, ou de alegria e felicidade, conseguiu um emprego, deixou de ser um desempregado, um angustiado sem poder sustentar a família e está alegre, louvando. Apenas um. Você é único, não há outro igual a você no mundo inteiro. Deus precisa de um que tenha vontade, que se coloque à disposição. Lucas, capítulo 15, verso 7 diz: haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Eu fico pensando nas metáforas e nas verdades dos pastores de ovelhas. E você se lembra daquela história que diz: o pastor foi em busca de uma ovelha, depois que todas estavam dentro do curral. Ele contava quantas, e o curral era o lugar onde haveria segurança durante o período da noite, onde os lobos vorazes estavam em busca das ovelhas ou de uma ovelha. Percebeu o pastor que faltava uma ovelha, e ele sai em busca, até que em algum momento houve um fraco balido. Sabe, se você, nesse momento, pode estar passando por uma espécie de emaranhado, se sentindo envolvido em questões que jamais gostaria de estar envolvido, lembra-se da palavra de Deus que diz: ele desembaraça perfeitamente os meus caminhos.
Está em 2 Samuel, esse texto. E quando aquele pastor, em busca da ovelha, ouve um fraco balido, ele a encontra envolvida em espinhos, em um lugar difícil de ser alcançada e retirada. Eu fico pensando que não dava para ele chegar e pegar a ovelha, que ele precisou desembaraçar onde aquela ovelha estava. Eu fico pensando nas mãos desse pastor que foi em busca da ovelha, talvez mãos já grossas, ou talvez não. Talvez naquele momento onde ele vai buscar a ovelha, as suas mãos tenham sido feridas por espinhos, mas ele vai, desembaraça o caminho e toma a ovelha, colocando sobre os ombros, e traz, e trata, e cuida. Por quê? Para quê? Era apenas uma. Ele tinha lá mais 99. Jesus está em busca dos pecadores e ele quer usar você com as características que você tem. Basta um. Há um só Senhor, há uma só fé, há um só batismo, há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Amém? Isso é Efésios 4, 5 e 6. Ouvi certa vez, numa igreja, onde eu entregaria a mensagem ao longo do dia, falando para mulheres ou falando para casais, eu não me lembro exatamente onde, mas eu ouvi essa frase e vou entregá-la hoje aqui. Basta um Gideão e 300 obedecem. Tem noção do que, tendo em você o Espírito Santo, daquilo que você pode fazer e realizar, há poder sobre aquele em que o Espírito Santo existe. E recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo. Temos falado muito sobre o Espírito Santo, mas tem você experimentado falar com o Espírito Santo, estar com o Espírito Santo? É você um cristão, um adventista do sétimo dia, que influencia completamente aqueles que estão ao seu redor? Lembra-se da história da mulher com fluxo de sangue? Era uma, e bastou um toque de fé no manto do Senhor Jesus e aquela mulher foi curada. Muitas vezes temos pedido o toque do Senhor Jesus em nosso corpo, em áreas onde precisamos de cura. Como é que eu ia tocar os meus olhos quando você se lembra da história onde eu fiquei cega da noite para o dia do meu olho direito, e está aqui o meu primo e médico que acompanhou todo esse processo, o doutor Edgar. O doutor Edos de Oliveira, quando viu o que estava acontecendo, o modo como ele disse, não bastava o toque, não foi o toque de Jesus que eu pedi, mas eu quis tocar as mãos de Cristo. Muitas vezes só queremos, mas deixamos de ir. Ouvindo esta semana um dos sermões da sala, o sermão do pastor Lucas, na segunda-feira, ele disse que devemos pedir que o Espírito nos tome completamente. Devemos nos entregar, mas nós não sabemos. É preciso treinar para essa entrega. É preciso estender a mão. É preciso tocar o manto de Cristo. É preciso levantar as mãos, como faziam os profetas na hora de orarmos. E você pode orar de olho aberto, de olho fechado, deitado, sentado, em pé. Mas erga suas mãos. Abaixe sua cabeça ou levante a sua cabeça, como diz o Senhor Jesus, para que em você haja cura, haja transformação. Basta um olhar, o olhar de Jesus sobre Pedro, e ali
Pedro cai em si, tem arrependimento sincero. E eu penso que ali foi o momento da conversão de Pedro. Basta um olhar. E o homem rico, quando procura Jesus, e Jesus lhe diz: vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres. E Jesus olhou e amou aquele homem, e aquele homem sai dali triste e cabisbaixo. Basta um olhar. Como é o seu olhar? É um olhar de amor? Como é a sua vida? É uma vida de congruência entre o que pensa, fala e faz. Compartilho com vocês agora uma história verdadeira. Na escola preparatória de cadetes para o exército, chegou um jovem adventista e todos os sábados ele ficava na prisão, porque se recusava a trabalhar aos sábados. Aquilo se repetiu por um bom e longo tempo do ano, até que um dia o comandante da escola de cadetes chama aquele jovem e diz o seguinte: você se recusa a trabalhar no sábado. Vou passar uma atividade para você. Está vendo ali aquele monturo? E havia um monturo de tábuas, restante de construção, tijolos, pedaços de cimento, e aquele lugar era um lugar que ficava mais afastado da parte bonita que existe, era talvez o pior canto daquele enorme campo, e ali o comandante falou: se você construir aqui um campo de futebol, um campo que seja para esportes, eu vou deixar você livre no sábado. Aquele jovem adventista, usado pelo Espírito Santo, entrou em ação como cooperador do céu. E ele foi buscar na cidade, fez contato com empresários. Ele, orando, buscou pessoas. E teve um momento que chegou ali um trator. E quando aquele trator chegou na porta da escola, eles disseram: quem é? Não pode entrar. E aquele jovem corajoso, ousado, tendo nele o Espírito Santo, vai e diz que ele havia pedido e que então uma empreiteira mandou um trator e o comandante autorizou. Esse trator entrou e foi fazendo o arrastão de todo aquele monturo. Outros empresários, outras pessoas que conheceram a história daquele jovem e que cristãos solidários, de um a um, foram se unindo àquele jovem e foi começando a chegar material e houve cimento e houve o que precisava para construir aquela quadra e aquela quadra foi construída num tempo recorde. O comandante, assustado porque achava impossível que aquele rapaz pudesse fazer o que ele fez. Sabe o que ele fez? Ele compartilhou a necessidade com mais um. E esse com mais um, e o outro com mais um. Meu amado, quando você tem necessidade, sim, compartilhe com o Eterno, tome o nome do Senhor Jesus, mas você precisa ter mais um em quem confiar. Quando em momentos da minha vida de desafios, quando eu vejo impossibilidades, existe uma pessoa para quem eu ligo, é para minha filha primogênita, uma, e ela fala com a Annelise, a Ivelise imediatamente fala: mamãe precisa de oração. Aciona a rede, e elas acionam a rede. Eu preciso de uma amiga, Cida Freitas. Eu preciso de uma amiga, Diana, que mora no Japão. Eu preciso de uma amiga, Clarice Vronsky. Eu preciso de uma amiga de oração, Verônica. Eu preciso de uma amiga, Elisete. Eu preciso da minha irmã Roseli, da minha irmã Rosana, da minha irmã Ruth. E então um exército de oração se levanta.
Aquele comandante ficou impressionado com o poder do um, apenas um, basta um Josué de coragem para conduzir o povo à terra prometida. Pouco se fala sobre o Jordão, muito se fala sobre o Mar Vermelho, e o Jordão se abre para que o povo entre e tome posse da terra prometida. Aquele comandante passou a conhecer um jovem adventista. No diálogo com o jovem depois, e ao refletir, e o Espírito Santo atuando naquele comandante, e ele se converteu, e ele foi batizado, e pertence à Igreja Adventista. Eu teria mais histórias para contar, mas qual é a sua história? Você, a cada dia, tem a oportunidade de, em um, e eu quero encerrar entregando para você a palavra segura que mostra apenas um. E ela se encontra em Romanos, um dos livros que eu muito aprecio, e o pastor Lucas essa semana citou Romanos 8, que é um capítulo que eu tenho lido, relido, e convido você a ir a Romanos cada vez mais. Romanos, a partir do verso 15, mas ele é todo lindo. Ele fala da paciência, ele fala da experiência, e que a experiência traz esperança, no verso 4. No 5 ele diz, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. É dádiva, é dom o Espírito Santo, mas Deus prova, verso 8, o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. A partir do verso 15, eu encontro, mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou. E você sabe, Adão pecou, Eva foi enganada, Eva dialogou com a serpente, apenas um, através de um, entrou o pecado, e o juízo veio, e pela ofensa veio a morte, e a morte passou a reinar, mas o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Verso 18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça para todos os homens, para justificação de vida. Porque, como pela obediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Enfim, para resumir isso, por um homem entrou o pecado e por um homem entrou a salvação. O céu abriu, verteu-se amor. E você? Como é que está cooperando com Deus? Você, com Deus, é um exército enorme. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja em ti, seja em mim. Para quê? Para a honra e glória do Senhor Jesus. Basta um. Coloca aí seu nome, usado pelo Espírito Santo para impactar o mundo e para um pecador conhecer e saber o que é ser transformado somente por Deus, para Ele e por Ele. Amém. Amém.
Amém mesmo. Muito obrigado, viu? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E, irmã Raquel, essa mensagem, né? A senhora começa apenas um, né? Apenas um, e de fato, né? Porque nós, como cristãos, né? Nós sempre precisamos pensar, é um mesmo, sou eu, né? Sou eu. Imagina se cada um pensa assim, né? O mundo muda, né? Se cada um na igreja, se cada um na vida individual, não, sou eu que vou buscar o Senhor. Vai começar por mim, né? Eu vou me colocar à disposição, eu vou ter disponibilidade. Então, assim, eu vejo que é uma mensagem que a gente precisa internalizar, refletir e pensar como que vou começar, né? Essa experiência, né, desse cadete aí é fantástica, né? Porque aparece o chefe coloca a missão sobre ele, uma missão praticamente impossível, né? Mas se ele não tivesse começado, se ele não tivesse levantado, ido, não encontraria o outro, e assim foi crescendo o exército para executar aquela obra, e é assim a obra de Deus também, né? É Doutora Raquel, verdade. É, amo você, viu? Preciso de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus, eu creio em Deus, mas existe. Eu acredito mais em Deus, viu? Porque você existe, minha irmã, viu? Obrigado, viu? Irmã Raquel, veja, antes de você orar, né? Eu tava porque você, olha como a coisa vai puxando, né? Essa questão da sala 57. Pensa lá no passado. Você colocou, acho que essa é uma prova concreta aí da mensagem sua, né? Alguém teve a feliz ideia, né, de fazer essa reunião um dia. Alguém teve essa feliz ideia. Depois chamou mais alguém. E aí, de um em um, esse ministério foi crescendo. E hoje existe a ideia, inclusive, de mandar o link, né? Eu mando, você manda, né? É assim, o processo é esse, né, irmã é Raquel? isso mesmo, é isso mesmo. Basta um. E Nossa. se cada um cumprir a sua parte, se cada um cumprir o seu dever, e aí eu trago, por exemplo, dentro de uma empresa, dentro de uma instituição, muitas vezes tem alguém que diz que está sobrecarregado, porque o outro não está fazendo o papel dele. E eu costumo orientar: faça a sua parte. Faça de maneira excelente. Entregue aquilo que é possível você entregar. E aí, o outro que não faz fica descoberto para que aprenda a respeito da competência. Não podemos ocupar o lugar ao qual não foi destinado para mim. Eu preciso ocupar o meu lugar, porque se eu deixar de ocupar o meu lugar como mãe, como sogra, como avó, como esposa, o meu lugar ficará vazio e será ocupado por outro. Então, cumpra completamente o seu dever. Faça a sua lição de casa e então é muito provável que o outro possa ser inspirado através de você. É isso mesmo. Já na Bíblia diz, cumpra cabalmente o seu ministério, né? Tem uma frase, doutora Raquel, que diz assim, ó, quando um não quer, dois não brigam, né? É verdade. E a outra, como andarão dois juntos se não estiverem de acordo? De acordo. Pronto. Doutora Raquel, muito obrigado, viu? Sabe que nós amamos você aqui. Você mora em nosso coração. Eu já falo aqui em cada coração aqui, né? Amém. Não paga aluguel e ai de quem cobrar, viu? Ai de quem cobrar. Ore por nós agora, doutora Raquel, por favor. Pai Santo e querido, te agradecemos porque mais esta manhã tu nos permitistes vir em busca de sabedoria, em busca de ti. Todos estão nesse momento, cada um se apresentando diante de ti em nome do Senhor Jesus.
e somos conduzidos pelo Santo Espírito para agradecer, louvar, te adorar, para termos os nossos ouvidos mais atentos, a nossa mente cada vez mais clara, para que no dia de hoje, Senhor, possamos fazer as escolhas corretas de acordo com a tua direção e o teu querer. Para isso, vem, Santo Espírito, nós autorizamos que o Senhor tome a nossa mente, que o Senhor atue em mim e em cada um que está participando, em cada um que virá a ter contato com a sala de hoje. Por favor, concede as bênçãos espirituais que precisamos. E ao recebermos tais bênçãos, conseguiremos passar pelo vale, conseguiremos atravessar o dia de hoje com alegria, gratidão, esperança, fé. E, Senhor, como é bom podermos chamá-lo de Pai, porque o teu Filho amado veio e tornou-se como um de nós, para que todos tenhamos acesso ao trono da graça. Nós te adoramos, nós te louvamos e nós te bendizemos em o nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Graças a Deus. Muito obrigado. Doutora Raquel, Deus abençoe. Tenha um ótimo dia e estamos sempre em movimento, viu? Amém. Daqui a pouco a irmã Raquel vai falar das bênçãos de Deus na vida dela, contando a experiência dela. Quero chamar aqui, inclusive, o pastor Wagner, que vai coordenar esse momento, vai dirigir esse momento, né? E, pastor Wagner, bom dia, meu amigo. Bom dia, amigo, tudo bem? Bom dia. Eu pensei que não tinha autorizado você abrir o microfone aí. Bom dia a todos da sala, alegria poder estar aqui com vocês, compartilhar desse momento aquecido, né? A sala não é presencial, mas ela passa muito longe de ser impessoal, né? A sala é muito pessoal, eu glorifico a Deus por isso. É tão pessoal, pastor Wagner, que eu já chamo isso aqui de família, viu? Não, é família. Quando a gente se encontra, eu estava agora mesmo, eu tô com essa barba minha, é uma coisa fantástica. Negócio que acho que, não sei por que nasce barba no ser humano, mas tudo bem. Eu estava aqui no encontro de empresários adventistas, né? Nós encontrei muitos da Sala 57, muitos mesmo. E a sensação é essa de família mesmo, de se conhecer já há bastante tempo, né? É um senso de pertencimento, né? Aquilo que existia na igreja de Atos, havia um só sentimento no coração deles. E isso é provocado pela presença, não tem outra coisa não, irmão, só pela presença do Espírito de Deus é que esse mesmo sentimento pode estar em pessoas tão diferentes, vendo situações e circunstâncias tão diferentes na vida. É um milagre da unidade mesmo, né? É um elo dourado que liga cada crente a cada crente e esses crentes a Deus. Uma estrutura orgânica, espiritual, é fantástico isso. E o interessante nesse processo, pastor, é que Deus vai surpreendendo a gente a cada dia, né? A cada dia. Rapaz, os processos que Deus dispara para trabalhar cada ser humano é um negócio muito específico. A gente vai falar agora sobre o testemunho da irmã Raquel Fonseca, né? O testemunho precisa ser visto com olhos muito corretos, como você lê uma biografia, né? Às vezes você lê uma biografia e você vê Deus fazendo tantas coisas na vida daquela pessoa e fala assim, puxa, eu queria que Deus fizesse a mesma coisa. Não, você não pode ler uma biografia desejando a vida de quem você leu, porque nem sempre aquilo vai se repetir da mesma maneira com você. É muito importante entender o testemunho. O testemunho é para você olhar e dizer assim, puxa, Deus agiu na vida, espiritualmente, Deus agiu na vida dela daquela maneira. Ótimo, eu vou pedir para Deus agir na minha como Ele quiser. Se Ele pode agir na vida dela, dela pode agir na minha vida também. E é também para encorajar, cria conexões, porque você vai passando o testemunho da pessoa e diz, olha, já vivi isso. Ou, então não sou eu apenas que passei por isso.
Olha que legal, né? Então, existem conexões importantes para a gente saber que nossa vida, muitas vezes, são muito parecidas. Ou então, encorajar você, né? A Raquel, ela vai mudar de profissão aos 60 anos de idade. Imagina você mudar a rota profissional com 60 anos de idade. Vai servir para você que está aqui pensando: ah, minha vida acabou, estou com 50 anos, 55, não consigo mais. Minha amiga, ela mudou com 60 anos de idade a trajetória. E com 70 e poucos anos, não vou dizer o poucos, porque se ela quiser, ela vai dizer, foi chamada para fazer um trabalho extraordinário em uma empresa grande no Brasil. Quer dizer, de forma diferente, Deus também pode surpreender você com novidades. Então, o testemunho tem essas características importantes para a gente ressaltar aqui. Deixa eu agradecer aqui, pastor, os pastores que estão com a gente. Pastor Adevaldo, aí, ó, menininho criado pela avó, tá com frio, não é só triscando, não. Pastor Abdoral Sintra, Adson Santos, Aliomar, Flávio Borges, Gilberto Ludogério, Gilson Almeida, pastor Ideraldo Almeida, pastor Ivair Calazans, Joaquim Silva, José Alves, José Carlos, o homem já é do Espírito Santo, você imagina? Luiz do Espírito Santo. No início eu pensei assim, é o Luiz do Estado do Espírito Santo, né? Lá do Espírito Santo. Ele, não, não, é o sobrenome do homem, rapaz. Pastor Carlos Nascimento, pastor Ronilson, pastor Bechara, e nós vamos com um concílio aqui, toda reunião que a gente abre, hein? Que maravilha. Benção demais, pastor. Obrigado. Deus abençoe aí no testemunho, tá? Eu que agradeço, viu? Permita-me fazer uma oração e já orar aqui pela condução do testemunho. Pode ser, Por pastor? favor, pode ser, claro. Senhor nosso Deus, Pai querido, queremos louvar o teu santo nome, queremos agradecer ao Senhor aqui pela vida, ministério, família do pastor Wagner, também agradecer ao Senhor pela a irmã Raquel. Nesse momento, Pai, acontecerá algo importante aqui na sala, que é o testemunho. O testemunho é nada mais, nada menos do que a atuação do Senhor em nossa vida e nossa história. Pedimos que, através do Espírito Santo, o Senhor conduza todas as coisas para a tua honra e para a tua glória e para o nosso aprendizado. Pai querido, também que possamos ser motivados através desse testemunho e entender que o Senhor está sempre à frente. É o Senhor quem trava as batalhas por nós, é o Senhor quem nos abençoa. Entregamos esses momentos em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, eu amo você, eu preciso de você para ser feliz, você é a parte visível de Deus, eu creio mais em Deus, porque você existe, meu irmão. Também te amo, meu querido amigo pastor, professor e irmão. Mora no meu coração e não paga aluguel, hein? Tamo junto, tamo junto. Vamos dar seguimento ao nosso andamento da sala. Muito bem, nós vamos para o testemunho agora, um recado para você de Matinhos, no Paraná. Amanhã eu vou mostrar as fotos da ida do pastor Aguinaldo, sua comitiva da sala 57, para fazer a sala 57 aí em Matinhos, tá bom? Então, para você que é dessa região lá do Paraná, amanhã eu vou mostrar isso aqui, vou chamar o Aguinaldo, nosso moderador, para orar e agradecer pelo trabalho que ele fez aí com este grupo lindo que saiu com ele para fazer esse trabalho, tá bom? Você de Matinhos, fique atento, amanhã nós vamos trazer vocês para testemunhar aqui dessa bênção, né? Irmã Raquel Fonseca, vem aqui, minha amada. Tudo bem? Tudo bem? Como é que Tudo bem, está? graças a Deus. Tá dando reflexo aí, hein? Porque agora eu abri a cortina, tô vendo o sol ali, um céu azul maravilhoso e Tá muito tudo forte. bonitinho, mas eu vou pedir para você fechar aquela cortininha da janela lá de trás. Essa aqui. Essa aí. Tá Aqui na bom. sala, aqui na sala, irmão, é tudo na hora. Então, enquanto a Raquel, isso aí ficou perfect. Abre o seu áudio novamente. Prontinho. Melhorou? Você vê que ó, o reflexo, isso aí serve para fim didático. Quando a gente chamar você aqui na sala, isso que aconteceu foi bem legal, porque o reflexo atrás tira a visibilidade. Ó. Fechamos a luz lá atrás, ficou mais bonita ainda, tá vendo? Uau, Porque dá é para verdade. dá para ver os detalhes dessas madeixas bem arrumadas. Para, pastor, não muitos detalhes. Ah, E eu bom sem, dia, Raquel. Tudo sem bem, amada? filtros, sem maquiagem, tá bom? Tudo bem com você? Graças ao bom Pai do céu.
Muito obrigado pela disponibilidade de estar aqui conosco, tá bom? Está E bom. contar um pouquinho da história da Raquel, porque às vezes nós vemos a Raquel falar aqui, né, irmãos, toda a segurança, a habilidade, a capacidade das conexões, raciocínio lógico, muito preciso, e a gente não sabe os quadros que estão por trás, as histórias que envolvem os sorrisos que aparecem por aqui, e você vai conhecer um pouquinho da Raquel. Raquel, você hoje mora onde? A sua constituição familiar? Fala um pouco de maneira geral, daqui a pouco eu entro Tá. no específico. Eu posso fazer um destaque antes de responder essa tua pergunta? Claro que sim, minha Tua mãe. licença. É porque na segunda-feira o pastor orou por mim, por conta de um tombo que eu levei. E Deus me livrou da morte, de quebraduras, porque foi um tombo horrível. E eu precisei ir ao pronto-socorro no dia seguinte para ser rastreada completamente, porque idosos, quando levam quedas, têm um protocolo, e como eu bati a cabeça, um caso poderia se complicar. Mas eu estou muito bem. O Senhor, mais uma vez, atendeu a sua oração por mim. Que Deus lhe recompense muito. Meus joelhos ainda estão doloridos e inchados. Eu ainda não estou andando com a rapidez e normalidade. Mas se algum osso foi quebrado, pastor, Deus colou. Não deu nem tempo de fazer o raio-x para saber, né? Já Não, não, o colou. Senhor age. Bom, eu moro hoje aqui em Engenheiro Coelho, próximo ao UNASP, que é esse centro universitário maravilhoso, e frequento a igreja aqui do UNASP. É uma igreja que tem hoje 4.000 membros. São 4 pastores, pastor sênior e aí os demais. É uma atividade intensa e eu estou em movimento aqui também. Então, é isso. Depois, o senhor fez mais uma pergunta. É a constituição familiar hoje. Filhos, Tá bom. netos. O meu núcleo familiar faz parte direta o meu esposo, o Marcondes, e Deus me concedeu 2 filhas dele, que me chamam de mãe, a Ivelise e a Annelise, ambas são casadas, meus genros Douglas de Mateu e Juliano do Prado, e do casamento da Ivy com o Douglas, nasceu a princesa Sara, com 5 anos, a minha neta querida. E, felizmente, moramos aqui na mesma região. Frequentamos a mesma igreja e temos atividades onde toda a família se envolve em prol da comunidade religiosa e em outras atividades também. Muito bem, conhecendo um pouquinho mais da Raquel Fonseca, que aparece aqui dando muitas ideias. Você vai ver o que aconteceu com ela quando uma infância muito difícil, né? Que você tem, sua mãe fazia bolos, panetones, seu pai era torneiro mecânico, ora recebia, ora não recebia. Você me fala que você chegou a morar em 30 casas diferentes, né? Por que essas mudanças todas? Era por dificuldade financeira, exatamente por essa instabilidade? Você fala que essa referência da sua mãe de saber fazer negócios te ajudou muito, como que ela tivesse treinado você para a vida, você observando como que ela conseguia ganhar os clientes, mas numa dificuldade muito severa quando você era criança, né? É verdade. Eu nasci num lar cristão já, meus pais já eram adventistas do sétimo dia, mas desde minha primeira memória, haviam muitas mudanças. Eu não lembro do caminhão chegando, da mudança. Eu lembro das casas. E teve um dia, depois de adulto, que eu comecei a puxar pela memória as casas onde eu morei e a quantidade, envolvendo até hoje a minha vida depois que me tornei mais experiente e por conta do trabalho. Mas foi uma infância muito difícil. Eu sou a primogênita, depois de mim vem a Roseli, a Ruth, a Rosana. A Roseli tem 1 ano de diferença
minha de faixa etária. A Ruth tem 7 anos de diferença. Quando ela nasceu, eu já estava na primeira série. E a Rosana, que é a caçula, que é maravilhosa e abençoada também, tem 14 anos de diferença para mim. Então, eu acompanhei as minhas 2 irmãs e as dificuldades aumentavam, só aumentavam, pastor. Nada na área financeira melhorava. E antes de eu ir para a escola, eu já estava ajudando a vender coisas, alimento na porta da fábrica, antes que o dia nascesse. Quer dizer, Você, você me fala, você me fala de uma memória que você tem de entrar numa picada de mato, levando algumas coisas com a sua mãe, com a minha tia. com a sua tia, para você chegar na frente de uma fábrica. E ali você começou a aprender, porque a contar, inclusive, porque era você quem recebia, passava trocos, e as pessoas ali já admiravam a sua capacidade, rapidez de raciocínio, né? É verdade. Essa memória, ela é muito clara para mim. Antes do dia amanhecer, eu era acordada e acompanhava essa tia. Eu imagino que é porque precisasse de companhia. E nós levávamos um tabuleiro que abria, e em cima daquele tabuleiro colocavam-se coisas, a garrafa térmica. Eu ajudava a levar algo leve. Chegava lá, nós montávamos o lugar e havia o sinal da empresa, aquela sinal forte, né? Aquele toque forte, e os homens vinham, e todos os dias estávamos ali. E as pessoas realmente admiravam, porque eu era uma criança, mas suponho que eu olhava, que eu falava bom dia, que eu interagia ali com as pessoas, entendeu? Então eu fui crescendo nesse ambiente desafiador. E os desafios, tudo isso ajuda na formação das pessoas. E era sempre muito difícil. O Sabe como eu dinheiro era acredito? entregue para minha mãe, e a minha mãe é que fazia a gestão. E Que não tinha, legal. assim, eu vou te dar tanto para você ir comprar. Não, na minha infância não tinha balas, não tinha chicletes, não tinha refrigerantes, não tinha salsichas, e eu louvo ao Senhor pela pobreza, porque a pobreza me livrou das batatas fritas ensacadas e outras coisas, pastor. Eu fui, a gente, graças a Deus, não indica tomar refrigerantes, né? Mas apenas como exemplo da dificuldade. Eu fui tomar refrigerante a primeira vez, né? Graças a Deus, né? Fez mal nenhum não ter tomado. Mas a ausência do dinheiro, a falta, a escassez, né? Não dava acesso para a gente às coisas que todo mundo tinha em comum. E eu fui tomar refrigerante a primeira vez aos 13 anos de idade. 13 anos de idade. Eu vendia jornal, vendi goiaba, engraxei sapato, vendi docinho na frente das escolas, e todo o dinheiro que eu pegava eu trazia para casa, porque o negócio era comida. Não era nem roupa, irmãos, era comida, era o que É isso ter o que mesmo. comer. Quantas vezes eu tive arroz e feijão e um pedaço, porque na cabeça do meu pai mistura era só carne, né? Podia ter tudo, menos se não tivesse carne, não tinha mistura na cabeça dele. E a escassez fazia com que minha mãe comprasse um pouco de carne para 6 filhos e um pedaço de bife eu colocava no cantinho em cima do arroz. Eu ia comendo o feijão e arroz em torno do bife, até deixar o bife por último, porque era o que tinha de melhor no prato. Quantas vezes eu fiz isso? Então, é por isso que os testemunhos são importantes, porque eles nos conectam e dizem, a vida não é difícil só para mim. Você está vendo aí, você que está achando que a vida está difícil, não é só para você, amado. Deus opera nesses lugares da dificuldade para poder moldar a gente. Agora vai um recado para você. Deus realmente nos molda nas dificuldades. Eu não tenho dificuldade de entender isso. Agora, você e eu temos que deixar Deus fazer isso, porque senão as dificuldades apenas trarão destruição, descontinuidade, mágoas, se você não deixar Deus trabalhar nelas por você. Eu vejo muitas pessoas sucumbirem na dificuldade porque não deixam Deus trabalhar nessa hora. E tem hora que não tem outro jeito de Deus acessar lugares senão através da permissão de algumas dificuldades. Eu tenho aprendido isso diariamente.
Ei, teve um momento na sua caminhada que eu Só um achei assim, pouquinho, posso dentro ainda dessa claro, tua por fala, favor. eu jamais me lembro, e creio que jamais aconteceu. A igreja tinha a chamada Sociedade Dorcas. A mamãe nunca foi procurar a Sociedade Dorcas para pedir uma cesta de alimento para nós. Quando faltava alimento, e faltava, tinha dia que não tinha nada para comer, minha mãe pegava a Roseli e eu, e nós íamos a pé, uma distância muito longa, até a casa da tia Jandira, irmã da minha mãe, na hora do almoço. Então, minha tia já sabia que é porque não tinha comida em casa. E aí, almoçávamos na casa dessa tia e voltava. Isso aconteceu muitas vezes. A mamãe, em algum momento, ela foi a zeladora da igreja. Eu era muito pequena, e eu lembro da vassoura que eu ajudava a limpar a igreja. Mas ela não recebia salário por isso, nem tinha oferta de ninguém. Então, eu suponho que a minha mãe manteve toda essa dor, todo esse sofrimento de maneira muito fechada, sem pedir, sem buscar ajuda. E as pessoas talvez não notassem, porque elas não traziam nada para nos ajudar. E eu nunca, da igreja, da parte da igreja, nós frequentávamos. Meu pai era muito missionário, pregava, havia quartas-feiras ou domingos que ele pregava. Minha irmã e eu éramos levadas todos os sábados para distribuir folheto num bairro distante, fazíamos caminhadas, às vezes tomávamos chuvas, todos os sábados. Eu saía junto com meu pai, e havia lugares onde ele dava estudo bíblico, e à noite eu ia junto, e eu quem passava ali o filme dos slides e tudo. Então, havia falta de alimento, mas havia o ensinamento da palavra, e eu posso dizer, eu fui alimentada pelo Senhor, porque eu não era esquálida, na minha casa não tinha frituras, então muitas coisas que significam privações, eu identifico como saúde. Eu fui preparada, meu organismo, e minhas irmãs a mesma coisa. Então, o estilo de vida da pobreza me beneficiou em muitas áreas da vida. É porque acredito que o lado da possibilidade de você ter coisas abre as janelas para você ter o que você não precisa também, né? Você acaba adquirindo o que você não precisa. De repente eu estou falando para uma mulher aqui que tem 20 pares de sapato no guarda-roupa, mas só tem 2 pés. Por que 20 pares de sapato? Então, a escassez realmente não dá para viver com pouca comida. Isso não é bom para ninguém. Mas ter comida que você joga fora porque você compra mais do que você precisa também é um outro desperdício. O equilíbrio é você ter para beneficiar os outros. Esse é o equilíbrio. É E você esse foi ter. o ajuste que eu precisei fazer, porque por conta da escassez, há uma tendência do ser humano de quando ele tem acesso, ele ir para o excesso. E eu precisei trabalhar esse ajuste, essa transição, pastor Wagner. Muito legal a gente pensar nisso, né? Porque talvez eu esteja conversando aqui na casa com alguns amigos onde falta. Não acredito que nenhum de nós esteja passando exatamente pelo que nós passamos, porque se eu tenho internet em casa, a situação já é diferente do que nós vivemos. Porque na época em que eu vivi a escassez, se tivesse internet, eu não teria condições de comprar a internet. Então, todos aqui parecem estar, pelo menos que estão adorando conosco aqui, vivendo uma situação diferente da nossa. Porque era falta. Pra você ter ideia, você vai começar a estudar com 15 para 16 anos de idade e na faculdade você ainda usava sapatos furados. Você E era entende? um só. E era um sapato só. Eu vou contar uma coisa aqui. Ai, meu Deus do céu. É, eu estava fazendo o meu estágio pastoral, Raquel. Isso significa terceiro ano de faculdade, a gente fica 6 meses em uma igreja fazendo estágio, participando de comissões, pregando e etc.
E eu fui para o púlpito pregar naquele dia, me ajoelhei, atrás de mim ajoelhou o ancião. Nós fizemos a oração, eu preguei, foi caneca bonita da sala 57. E aí eu, eu me ajoelhei ali, orei e tal. No sábado seguinte, eu fui pregar. Cheguei na igreja para passar a lição de escola sabatina. No sábado anterior eu tinha pregado e ganhei um sapato. Falei, nossa, do primeiro ancião da igreja, terceiro ano de teologia. E ele falou assim, eu pensei comigo, que homem bondoso, né? Obrigado, irmão, e realmente muito bondoso e tal. E depois eu fui pensar, por que que ele tinha me dado um sapato se eu nunca tinha falado nada para ele? Uhum. Quando eu ajoelhei, quando eu ajoelhei, ele viu na sola do meu sapato 2 buracos. E sabe como é que eu tampava os 2 buracos? Eu fazia 2 palmilhas de papelão e colocava dentro do sapato para não pisar no chão, nos buracos que tinha. Terceiro ano do estágio de teologia, irmãos. Pra você ter ideia quantas privações a gente passa para ser pastor ou para alcançar os propósitos da vida da gente. Mas eu, não reclamo de nada disso. Deus trabalhou cinzelando barro até nesses lugares aí. Eu tinha vergonha de ajoelhar na igreja, porque eu achava que as pessoas iam ficar olhando a sola do meu sapato. Imagine. É, o tempo passa e eu vou ressignificando tudo isso. E eu vou hoje ainda aprendendo com ocorrências do passado da minha vida. Mas sabe, pastor, na minha história, quando eu era jovem, e eu sempre frequentei a igreja, sempre, e de maneira assídua. E isso foi a grande bênção da minha vida. Pastor Bechara, que o senhor citou, ele foi meu pastor, na época que eu já era casada e já tinha as meninas na igreja de Campinas. E eu ouvia os evangelistas, alguns que contavam que bebiam, depois pararam de beber, usavam droga, que acontecia isso, depois não mais aquilo. E eu ficava olhando para mim, quando jovem, e dizia, eu não tenho história para contar, eu não tenho testemunho para dar. E por muito tempo, na juventude, eu pensei isso. Sabe por quê? Eu dizia assim, eu nasci num lar cristão, sempre frequentei a igreja, ajudei meu pai a dar estudo bíblico, minha mãe me ensinava a declamar poesias, eu participava desde a primeira infância das programações na igreja, escola sabatina, eu sempre fui convidada a participar. Na adolescência, eu já passei a ser líder jovem na igreja do Capão Redondo, e ali foi a grande escola, tive mentores maravilhosos espirituais, fiz os cursos de liderança que a igreja promovia. Pastor, assim, eu enxergava a mim sem um antes e um depois, porque eu só ouvia testemunho de gente que era assim, foi preso, matou. Eu falei, Senhor, que história da minha vida, eu não tenho história. Pronto, a sua história é essa que nunca passou por isso e que também é relevante contar isso, porque é o outro lado da moeda, porque se é um desafio vir para a igreja e manter-se fiel, passando por tudo isso que as pessoas contavam, é um desafio para você manter-se fiel sem passar por nada disso. Porque são núcleos de experiência diferentes. Eu vim de fora da igreja e sei o que é ser cristão, tendo todas as marcas que eu trouxe lá de fora. E como é difícil para quem é de dentro nunca ter sido marcado por fora, pelas coisas de fora, e manter-se fiel sem uma curiosidade maior que a fé. Amém. E estudei somente no segundo, terceiro e quarto ano primário numa escola adventista. A partir daí, toda a minha formação foi em escolas estadual, depois quando entrei na faculdade. Então, eu estava sempre cercada de pessoas que não eram adventistas. E havia na minha formação e orientação familiar sobre vestimenta, modéstia cristã, e eu levei isso durante todo o tempo. Tanto é, pastor, que eu fui usar a minha primeira calça comprida, calça jeans, quando as minhas filhas já estavam na faixa etária dos 7 anos, e eu adoeci profundamente quando o pai das minhas filhas vai embora e rompe o casamento, e pela primeira vez eu fui para a clínica de São Roque e passei um período lá por conta da doença.
e Deus me livrou ali da morte. E eu precisei levar uma calça comprida. E aí eu fui num lugar, eu não sabia nem comprar. Então, você imagina quanto tempo, quase aí já havia passado quanto tempo da minha vida? 37 anos para eu ter a primeira. E eu, sabe, não me sentia uma ET, que é uma expressão que acho que todos entendem. Para mim, a vida era ser cristã, estudar a lição da escola sabatina, meditação, participar. Quando chegava o final de semana, a igreja era o meu foco, era estar ali, era estar participando, entendeu? Isso contribuiu muito com a minha formação. As pessoas perguntavam, no ambiente fora da igreja, onde você aprendeu a falar e a se comunicar como você se comunica? Eu respondia, na igreja. A igreja é o nosso berço, no seu caso, né? Por isso que é importante trazer o testemunho de quem nunca esteve fora, de quem nunca bebeu, nem aprontou lá fora, esteve sempre aqui. Então, esse ambiente é formativo se bem aproveitado. Se bem aproveitado, a igreja é um ambiente formativo. Já foi um ambiente formativo com mais qualidade, eu acho. Acho que a igreja de hoje, ela tem perdido muito para o mundo, e esse ambiente formativo, ele tem deixado um pouquinho, já se tem escrito sobre a nossa identidade fragilizada, enfim, não vamos entrar nesse aspecto, mas vamos fazer um resumão do que falamos até agora. Você viu quantas dificuldades a irmã Raquel passou Não, quando não você... viu, não viu. Só um pedacinho, né? Ninguém viu. Deus sabe. Então, Só Deus sabe. Só Deus me viu naquela noite sentada no poço do lado de fora de uma casa pobre, e a água era de poço, e eu já era jovem. Eu sentada olhando para o céu e falando: Senhor, Senhor, onde o Senhor está? Tomando banho de bacia. Eu já era adulto, pastor. É muito detalhe que para aquele tempo eu me sentia fortalecida no Senhor, ele me fortaleceu, ele me protegeu, ele me livrou de abusos. Deus me fez ser trabalhadeira, acordar cedo, chegar em casa muito tarde, não jantar, porque não tinha dinheiro, eu trabalhava quando eu passei a trabalhar. Então, é assim, a história, ela é bonita quando ela é contada, e quando as pessoas me veem hoje, eu não seria quem eu sou se eu não tivesse passado pelo que eu passei. Eu precisei aprender a me defender dentro dos ônibus lotados e de homens que vinham se esfregar em mim, com licença da expressão. E como é que fazia? Não adiantava eu dar cotovelada, pastor. Eu posso contar o que minha mãe me ensinou quando ela me viu triste. Minha pode. mãe começou a me ver. E isso, eu penso que dentro da vida da mulher, da jovem, essa é a minha história. Você pode condenar o que minha mãe fez. Você pode achar ruim. Mas, pastor, cadê você que sumiu? Falou, pode, pôs aí outra tela na sala 57? Pode ficar Vai tranquilo. embora, não. Não, E tô aí, aqui. eu saía para trabalhar cedinho, estudava de noite, então usando condução e em horários de condução lotada. E minha mãe começou a perceber que provavelmente eu estivesse um pouco acabrunhada ou entristecida. Minha mãe era muito perceptiva. E um dia ela falou: Raquel, o que está acontecendo? Como tem ido? Eu falei: mãe, estou cansada. Mãe, quando eu entro dentro dos ônibus, é muito homem e eles ficam encostando em mim, mamãe. Eu detesto isso. Minha mãe falou: vem cá, filha, vem cá. E minha mãe entregou um alfinete na minha mão. Ela disse: use isso. Ah, pastor, aquilo foi assim. Eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje. E aí, na próxima vez que veio, eu alfinetei a perna do sujeito. Deu um pulo para trás. E aí eu falei: achei a metodologia. Porque o que se ia fazer? Eu não era uma pessoa de dar escândalos ou de falar. Passei por situações difíceis, pastor. A minha origem é negra, eu sou mulher. E minha mãe podia ter me dado para alguém 4 filhas mulheres, e aí chega alguém e diz assim: o que você vai fazer com essas mulheres que você tem? Pega a Raquel, que já tem 11 anos, e põe para trabalhar na casa de alguém para fazer a limpeza ou para cuidar de uma criança.
Todo trabalho é digno, sabe? Vai querer que a tua filha estude? Para quê? Então, ouvir tudo isso, pastor, poderia ter trabalhado muito de maneira negativa a minha autoestima. E há alguns anos atrás, uma líder de igreja adventista me convidou para ir à igreja dela para pregar e fazer um encontro para mulheres. Ela foi me buscar no aeroporto e a primeira fala dela para mim foi a seguinte: uma mulher sofisticada, de excelente padrão socioeconômico, comunicativa. Ela disse assim, enquanto dirigia: vem cá, de onde vem essa sua autoestima? E ela disse que nunca havia conhecido alguém com uma autoestima tão elevada. Palavras dela. Essa mulher hoje é psicóloga. Essa mulher, ela me via na Novo Tempo, já adventista, e ela começou a investir, embora fosse bonita, embora fosse tivesse dinheiro, ela veio falar da minha alta estima. Eu comecei a prestar atenção nisso, e eu digo de onde vem, pastor. Ela vem do Senhor, porque minha mãe, quando eu era bem pequenina, ela me disse assim: vem cá, você é filha do Rei do Universo. Você é filha de Deus. E minha mãe repetia essas coisas. Pastor, isso configurou meu cérebro. Eu sei quem eu sou. Eu sei de onde eu venho. Eu não venho da barriga da mamãe nem da cegonha. Eu não venho dessa família de origem que passa por muitas dificuldades. Quando eu vejo a história da minha avó, mãe da mamãe e mãe do papai. Eu venho do Senhor, e eu sei disso desde a infância, e isso só foi sendo reforçado, e quando eu chego na sala, dando um salto no tempo, eu encontro a confirmação, então eu só tive confirmação. Havia pobreza? Eu me considerava uma pessoa feia, hoje eu acho que eu sou linda, eu nunca namorei um rapaz fora da igreja, e pouco namorei mesmo, eu tive um namorado que era adventista, e eu comecei a apreciá-lo, depois ele, foi embora. Eu morava perto do colégio, muitos teologandos, e de repente, talvez, desciam para a igreja do Capão Redondo para ver os programas. Então, de vez em quando, alguém chegava para mim e dizia: olha, você é boa para ser esposa de pastor. Hoje, eu compreendo porque nenhum teologando me namorava. Imagina que eles poderiam ter ao lado deles uma namorada que falasse melhor que eles. Tá entendendo? Ou que, de repente, não é o pastor, é a mulher do pastor. Então, eu sei que o Senhor tinha caminhos para a minha vida. E assim eu fui. Mas eu me relacionava com o IAE, onde tinha faculdade de teologia. E cheguei a ter um amor platônico por um teologando. E assim se fez a minha vida. Tá rindo, né? Muito bem, muito bem. Não é autoestima, é estima do alto. É isso. Não é? É como Deus me vê, o valor tão alto que Ele usou para me resgatar, me tornar herdeiro do reino. Ele me adotou de novo, né? Cristo me adotou, sou adotado por Ele através da cruz. Então, não tem valor. Você vê que o seguinte, amigo, escassez não é bom quando realmente lhe faltam as coisas primárias. Mas você tem que aprender com as dificuldades. Se você não aprender, elas só vão estragar você. Aprenda as dificuldades, não se prenda a elas para sentir o patinho feio, para sentir o menos favorecido. Sabe aquela questão da vitimização? Ah, não, pega assim, olha para frente, entenda que o valor que você tem não é da genética humana. A cruz te deu um valor incomensurável. O outro lado você já transicionou essa fase da dificuldade, não faltar o essencial? Você já tem coisas na sua vida, não deixa sobrar e ser desperdiçado isso com a vaidade, com orgulho, com coisas que você não precisa ter, você só quer ter por causa de um padrão social, porque você quer estar no top da... Não, não, não. O equilíbrio é ter para servir. Amém. Ter para servir. Bom, você chegou na sala através de Verônica Gondim. Foi. Não foi? Ela te mandava o link, como você, como muitas pessoas, não, esse link aí, eu tenho muita coisa, até que Verônica falou assim, minha filha, ore ao Espírito Santo, peça para ele te ajudar, e o Espírito Santo te acordou, foi?
Foi assim mesmo. Aliás, eu nem sabia o que era a Sala 57, nem fui pesquisar. Eu recebi aquele link da Verônica, Verinha, liguei para ela um dia e conversamos, ela me explicou o que era a Sala 57, e eu comecei, e ela falou, e eu falei, está bem, vou orar. E o Espírito Santo me acordou, e eu comecei a acordar 4 horas da manhã, porque na pandemia a sala lotava nos primeiros minutos e 1.000 lugares eram ocupados. E eu queria o meu lugar sempre na sala, dentro da sala, eu abria a câmera, uma benção muito grande. E durante todo o tempo da pandemia, sobretudo, eu destaco a sala na minha vida. Eu precisava, o Senhor me guiou, me dirigiu. A partir dali, imagina, as igrejas fechadas e um tanto de gente pela internet falando de tudo. Apareceu pregador de tudo quanto era lugar. E isso gerava, sabe, essa oferta em excesso, gerava para onde eu vou, quem eu vou ouvir, onde eu vou me conectar. Por quê? Hoje, já foi dito pelo pastor Adevaldo aqui, o senso de pertencimento. A sala me deu o senso de pertencimento, de compromisso diário com Deus, de um despertar. Pastor, foi maravilhoso. E aí eu chamava o meu esposo também e falava, vem. E eu criei uma enorme lista de transmissão e fui divulgando a sala. E foi muita bênção na minha. Quando você entrou, que sua mente é treinada, né, para avaliar. Você avalia, inclusive, você é capacitada para treinar pessoas. Você viu? Você deu uma raspadinha nisso aqui, quando você está trabalhando nas empresas e tal, quando você recebe alguém que fica reclamando da produção, porque os outros, você disse assim, faça o que é seu, a sua parte, com excelência. Então, você tem uma mente sistematizada para ensinar, você tem um senso crítico apurado. O que foi que lhe chamou a atenção aqui na sala, num ambiente tão simples como Tá esse? bom. Aí nós já estamos indo para o final, e o Estamos senhor havia, transicionando, é. tá bom, o senhor havia falado da minha mudança de profissão aos 60 anos, e Vou eu não chegar, entendi. Ah, vai vou chegar. chegar, Tá vou bom, chegar. tá bom. O que é que me chamou a atenção? É claro que a primeira coisa que me chamou a atenção foi a fala pastoral. Não foi a quantidade de pessoas, mas a validação com a presença de pastores que eu conheço, à medida que o senhor falava. Os objetivos da sala, aquilo combinavam comigo, era algo que eu já tinha. Quer dizer, a identidade você só pode ter com algo que você já tem. Então, eu me identifico com o povo do Senhor. E o pastor Wagner, quando falou, quando eu ali participei daquele sermão, eu fiquei maravilhada. Então, o que é que me trouxe? Não tinha piadas, não tinha risadas, não tinha expressões chulas, havia um vocabulário pastoral, e aí eu cito a figura do pastor Wagner, que é quem me chamou a atenção naquele primeiro momento, e eu conhecia outros pastores que pregavam. Então, o estilo, a linha da sala era a minha linha. Eu detesto ver gente fazendo gracejos com coisas espirituais, com o nome do Senhor, contando coisinha, tendo expressões comuns. E na sala, na sua pessoa, por exemplo, eu encontro até hoje um vocabulário excelente, uma comunicação harmônica, um tom de voz, uma forma de se apresentar que ela é contínua. Ah, mas o que é contínuo está morto? Não, ela é contínua no estilo, na forma, na profundidade, nas analogias, nas metáforas, nas expressões que o Senhor usa e que eu usava também na minha abordagem, quando ou fazendo uma palestra, ou apresentando um sermão, nem uso essa palavra, eu digo compartilhando a palavra, compartilhando a mensagem. E eu vi isso na sua pessoa. Falei, não é possível. Ele deve ter tido alguma formação parecida com a minha, ele passou por algum treinamento, até que eu entendi uma coisa dentro da sala, que o mesmo Espírito que está em mim, está em ti, está no outro, está lá do outro lado do mundo, falando a mesma coisa que eu falo. Então, a minha visão a respeito do Espírito Santo, ela se ampliou assim,
a enésima potência. Então, a sala me trouxe essa potencialização. Falei, é isso mesmo, é da forma como eu estou falando, eu posso continuar falando com segurança. E tive um aprendizado, um treinamento aqui, e cada vez mais. Eu já falava no Espírito Santo, pastor. A igreja não falava tanto. Depois da sala, eu tenho visto a igreja adventista repetir, falar, seminários, e aí a figura do Espírito Santo foi entendida de uma maneira mais ampla, e a sala 57 faz isso. Então, é aquilo que Jesus falou. Eu preciso ir, porque se eu não for, ele não virá. E o Espírito Santo está aqui na Terra, e ele está aqui para atuar, e ele atuou na minha vida desde a infância, na vida da minha família, na forma como houve a conversão da minha avó, a presença do meu tio Edgar de Oliveira, que foi para o IAE com os estudos pagos pela visão de uma irmã da igreja, faz com que o adventismo entre e se enraize dentro da nossa família. Quem fez isso? O Espírito Santo. Isso que você fala para mim é tremendo. Eu lembro uma vez, uma das primeiras vezes que a gente conversou, você falou assim, você já estudou sobre neurociência? Você tem alguma formação nessa área? Não, por quê? Porque a estrutura da sala, ela tem muito a ver com a neurociência, com a capacidade de acessar o cérebro, de fazer com que ele funcione num sistema que ative as funções cerebrais. Irmã, quem deu foi o Espírito Santo. Amém. A percepção da vida é muito interessante isso. Agora, é, com relação à sua mudança de profissão aos 60 anos, me fala um pouquinho sobre sua formação acadêmica, é muito importante falar sobre isso agora, porque eu estou falando de uma menina que em algum momento foi abandonada, inclusive. Você passou alguns dias dormindo no chão, você não sabia nem como você fazia com as próprias roupas, tomando banho já adulta, fora de casa. Não era para ser assim. E você tem uma formação acadêmica excelente e você muda de fase na vida aos 60. E hoje está começando uma outra fase também. Como é que é a sua formação acadêmica? Fala um pouquinho para a gente. Eu quero saber como foi essa mudança de paradigmas aos 60 anos. Tá, muito bem. Eu fiz a faculdade de Direito, e quando eu estava no último ano, eu trabalhei na organização adventista, lá atrás, em algum momento, depois eu saí a convite de uma empresa, e depois eu recebi o convite para voltar. O pastor Robert Schmidt me indicou para o doutor Erich Holm, a secretária doutora Erich Holm ia entrar de licença maternidade e não retornaria. Ele era o único advogado, era o departamento jurídico da divisão sul-americana, me entrevistou, aprovou, e eu passei a ser a secretária do doutor Erich dentro do departamento jurídico da divisão sul-americana, e ali eu me formei em Direito, trabalhei um tempo. Quando a Ivelisse nasceu, eu ainda estava trabalhando na divisão. Então, minha formação básica é jurídica. Depois, quando em algum momento houve um movimento dentro da organização adventista, da doação de uma empresa de grande porte para a igreja adventista, e muitos dos que eram obreiros e tal já foram para lá para trabalharem nas diversas áreas, eu nem conhecia essa empresa, não sabia o que ela fazia, mas eu cheguei para o pastor Robert, doutor Robert, então, porque ele já tinha ido para Andrews, feito doutorado e tal, e estava como CEO da empresa. Eu falei, e quando é que o senhor vai me chamar para trabalhar nessa tal empresa? Ele falou, você quer? Eu não posso mais fazer chamado, você precisa pedir demissão da obra. E aí eu fui para o doutor Ege e falei para ele. Ele falou, Raquel, pode, vai que daqui a pouco todos nós estaremos lá. E eu fui para essa empresa onde fiz carreira, onde Deus me levou, esteve comigo como empregada durante 25 anos. E ali uma história que eu só agradeço a Deus. E cito aqui e honro e valido o doutor Milton Afonso, o doutor Celso, o doutor Paulo Afonso, a querida Neide Afonso e o doutor Carlos Afonso. E eu passei a estar dentro da empresa deles, eles me conheceram, e Deus me permitiu fazer ali uma carreira, e por 31 anos eu estive ligada a essa empresa, mas ligada à família dele até hoje. Chegou um momento em que eu pedi demissão.
E aí fui para outras áreas, acabei ficando por um ano dentro de um escritório jurídico, atuando para ter a certeza de que não era aquilo que eu queria. Eu passei pelo agronegócio e fui entender o que é mineração de ouro em pó. Eu desconhecia que tinha ouro em pó, visitei usinas de cana-de-açúcar. Eu recebi um treinamento profissional de transição de carreira, mas quando chegou aos 60 anos, foi ali um marco. Eu fui conduzida pelo Senhor para vir para o mundo de desenvolvimento de pessoas, analista comportamental, treinadora das emoções. Então, fiz os cursos no Brasil, até o máximo que eu pude, e a partir daí eu queria realmente me aprofundar. E Deus me conduziu para uma universidade nos Estados Unidos, onde eu fiz o master e o doutorado, e me tornei a primeira mulher PhD nessa área no Brasil. A universidade, se você chegar na FCU, Florida Christian University, onde eu encontrei pastores, principalmente da África, fazendo ali seus doutorados, e conheci pastores de outros países fazendo ali seus doutorados. É uma universidade cristã, muitos brasileiros já passaram pela Florida Christian University. O reitor, se você chegar lá e disser quem é Raquel Fonseca, ele vai dizer, basta um, hein, pastor? Basta um. E até hoje, quando alguém adventista vai e tal, existem pessoas que eu encaminho, recomendo e faço a ponte, mas quando este doutor Anthony Potigliatti, que hoje ele é o dono dessa universidade, o filho dele é o reitor, é o gestor. Se você quando alguém adventista vai, ele diz: você conhece a doutora Raquel Fonseca? Então, pastor, basta um para deixar uma marca e que seja positiva. E aí, deixa eu pegar esse especializada na área que eu atuo. Deixa eu pegar esse mais um aí e fundamentar isto num texto do Espírito Profecia. Olha o que diz aí, ó. O Senhor deseja que sua palavra de misericórdia seja levada a toda a alma. Isso deve ser executado em alto grau pelo serviço pessoal. Era o método de Cristo. Sua obra consistia grandemente em entrevistas pessoais. Tinha fiel consideração pelo auditório de uma só alma. Por essa única pessoa, a mensagem, muitas vezes, era proclamada a milhares. Olha o poder do uma aí. Só para corroborar com aquilo que você pregou hoje. Cristo, ele não muito embora ele apareça sempre no meio da multidão, porque ele era perseguido por essa multidão, Ellen White disse que ele trabalhava maiormente no auditório menor e ele valorizava demais o trabalho com uma só pessoa. Porque ele acreditava que daquele potencial de uma só pessoa, outras milhares, como foi o seu caso. Hoje, milhares de pessoas já foram beneficiadas por essa pessoa que Deus pensou dentro de uma história para reproduzir. E, pastor, a essas alturas, eu me tornei Master, Coach, PhD, Trainer. E se você entrar no YouTube ou buscar na Novo Tempo, você vai pesquisar Raquel Fonseca e você encontrará o primeiro programa do consultório de família que eu participei lá atrás, logo depois dos 60 anos. E, a partir dali, eu passei a ser convidada pelo consultório de família, incluindo até hoje. Nesse final de semana, a Novo Tempo está promovendo o encontro o final de semana das emoções. É um grupo de palestrantes, e eu já gravei faz tempo, e eu fui convidada para participar. Eles me deram o tema, eu me preparei, e assim tem as oficinas, e o final de semana inteiro vai ser um final de semana maravilhoso. Então, até hoje, eu tenho sido convidada da Novo Tempo, e isso é um privilégio, pastor, porque uma mulher de 73 anos de idade, tendo utilidade, sem ser só fazer polenta e preparar macarrão para a neta, eu acho isso, pastor, um fenômeno que só o Senhor pode dar.
a lucidez mental que Deus dá para você, meu amigo, a inteligência que Deus deu para você, por misericórdia, use, leia, estude, compartilhe, ouse. E pensa que é fácil ir para frente das câmeras? O pastor falou milhares de pessoas, sim, milhares de pessoas alcançadas através da pessoa que Deus escolhe, e Ele me escolheu, e eu quero servi-lo. Eu fico com as mãos geladas, eu fico tensa, e cada vez mais Deus tem me dado paz, e as ocorrências da minha vida têm sido para servir. E aí, pastor, eu crio a minha própria escola de coaching com inteligência espiritual. E eu tenho, no Brasil e fora do Brasil, cerca de 1.500 pessoas, e algumas delas estão na sala, formadas como professional coach ou master coach, e, vírgula, com inteligência espiritual. Então, eu fui para a palavra, eu estudei, e eu já li os livros de Ellen White, Mente, Caráter e Personalidade. Pastor, existem palestrantes, treinadores que estão trilhardários falando aquilo que está na Bíblia, só que eles não dizem que está na Bíblia, falando aquilo que Ellen White fala, só que não cita Ellen White. E eu me tornei um diferencial dentro do mercado, dentro da nossa família cristã, e existem histórias de conversões e batismos de pessoas que vieram para os cursos que Deus me permitiu ministrar. E essa sou eu. E estou de novo numa fase de transição. Já já a gente fala sobre essa transição. Deixa eu explicar para você por que isso, né? Aqui na sala, a Raquel sabe disso, e os doutores, PhDs que estão aqui na sala sabem disso, que nós prezamos que a única pessoa que entre aqui nesta sala, que é identificada com a sua titulação, seja o pastor. Lá está, na minha titulação, pastor Wagner Almeida. Na tela da Raquel está Raquel Fonseca, não doutora Raquel Fonseca. Por que isso? Deixa eu explicar. Esta sala é uma sala religiosa, certo? Então, a liderança eclesiástica precisa ser identificada dentro do organograma que Deus estabeleceu. O restante, nós somos absolutamente iguais, vivendo situações diferentes. Por isso a gente não gosta muito de trazer aqui as personalidades que a gente traz e apresentar o currículo PhD, o histórico dessa pessoa, porque não é este o foco da sala. O foco é o emblema, ou são os emblemas do Espírito Santo, seja qualquer pessoa que testemunhar aqui. E por que eu fiz essa introdução para o comentário que eu vou fazer? Raquel, eu acho que dos atestados da Sala 57, de que ela é de fato movida pelo Espírito, é a liberalidade que a sala tem em absorver todas as pessoas, independentemente de cultura, classe social, cor, sexo, capacidades, dons. Você é uma representação de que a sala tem seu atestado, porque é uma mente que tinha tudo para rejeitar esse lugar pela capacidade crítica. Então, isso é muito legal. E, ao mesmo tempo, eu tenho um irmão simples que nunca foi à escola. Tem irmãos que frequentam aqui conosco que talvez não saibam ler, mas eles vêm aqui para frente da tela onde você está, que é uma das primeiras que inovam um segmento no Brasil, e isso é reconhecido no território nacional. Esta senhorazinha que não sabe ler, que tem dificuldade de, talvez, conjugar o verbo, ela vai ocupar o mesmo lugar que você, tem a mesma importância, a mesma proeminência, tem a mesma oportunidade de expressar a sua história, sem ser olhada de cima a baixo, dizendo, olha só, aqui não existe isso. E isto, para mim, é um atestado da fluência do Espírito Santo. Nós buscamos os emblemas do Espírito de Deus. Por isso, em alguns momentos, vale você ressaltar, como eu pedi agora, e você fez uma narrativa excelente, a construção acadêmica de alguns que participam aqui, para trazer validação. Como eu trago os pastores aqui para validarem eclesiasticamente, como eu trago as pessoas administrativas para validar a sala funcionalmente. Tudo tem propósito, entendeu? Tudo tem explicação do porquê acontece, descentralizando o ser humano, centralizando a pessoa de Cristo. Deixa eu fazer um adendo. Só fechando. Eu dei um salto entre a minha formação jurídica
e o meu doutorado. Agora, não pense que entre isso e isso não tem uma série de outros cursos, MBA, a escola superior de guerra, que é um divisor na minha vida, a medalha de honra do Exército Brasileiro, o meu envolvimento com a nação, com o país, eu fui em busca de preparo, pastor Wagner, e eu continuo em busca de capacitação. Era outra coisa que eu ia falar agora. Veja, Deus, a Raquel disse assim, Deus me escolheu, escolhe mesmo. E ele escolheu a todos nós. Por isso que eu, lá no começo, falei sobre a importância do testemunho e como você deve olhar para o testemunho para entender qual é o propósito dele. Veja, quando eu digo que Deus escolheu a todos, amigo, uma vez que o Espírito de Deus fez com que você olhasse para Jesus, uma vez que você aceitou Jesus como Salvador, entrou pela porta para a boa pastagem, tem uma palavra que ela é igual para todos. Deus nos separou para o crescimento. Crescimento. Se você continua sendo a mesma pessoa há 20 anos, quando aceitou Jesus Cristo, aí eu falo de crescimento emocional, psicológico, acadêmico, social, político. O ser humano é holístico, você não é só religião. Muito embora tudo que você faça seja religião, não é? Mas você está cercado de coisas que envolvem você. Crescimento. Você nunca, talvez nunca seja uma doutora com PhD, mas esse talvez não seja o seu chamado. Confesso que não é o meu chamado. Não é, academicismo não é o meu chamado. Eu fiz teologia para ser pastor e ter a minha titulação, eu fiz à força. Não quer dizer que eu não estude, que eu não leia, que eu pesquise. Eu sou um curioso, estudo muito. Mas estou em constante crescimento. Quero, já fiz um MBA e tal, mas eu não é a minha. A minha é outra vertente de crescimento, porque nós somos diferentes. O que é ruim, o que é ruim é você parar no tempo. É você não crescer. Você tem que estar em crescimento, irmão. Expansão. Você viu? O prognóstico para os mares é o avanço do mar em 20 centímetros, 25 centímetros em muitas regiões do mundo. Sabe por quê? Porque quando a água é aquecida pelo sol, ela expande. Sabia? Se você estiver sendo aquecido pelo Espírito Santo, só tem um lugar, irmão: expansão. Expansão. Não queira o que aconteceu com a Raquel. Queira o que Deus pode fazer com você. Se você for ser a dona de casa, seja a melhor dona de casa do mundo. Se você for motorista de Uber, seja o melhor motorista de Uber do mundo, entende? Você sabe o que é excelência que você fizer? Eu creio nisso. Eu creio nisso. Eu também. Crescimento constante. Vamos nesses últimos 5 minutos, me diga aí, como é que foi esse último chamado que você teve? Compartilha com a gente. Bom, por conta da minha experiência de 31 anos em gestão de saúde, voltada à área de saúde, quando houve um movimento no começo desse ano de uma grande empresa no nosso país, por conta de toda uma ligação que vem aí, eu cito de novo o doutor Milton Afonso, uma pessoa da família dele dentro dessa companhia que já existia, me chama, vou a São Paulo e diz: Raquel, eu quero para você isso, e me entrega missões. E me entrega um presente quando diz: você é uma pessoa da minha confiança. Pastor, isso para mim é algo que extrapola qualquer coisa que envolva a área financeira. Vai lá no meu Instagram, eu sou Raquel Fonseca, você vai ver minha foto e vai ter mais notícias. E há poucos meses atrás, o diretor-geral aqui do Cevisa, Centro de Vida Saudável, aqui, que fica ao lado da nossa casa, do nosso condomínio, me observa, busca informações a meu respeito e me nomeia embaixadora do Cevisa.
em todas as igrejas onde eu tenho ido apresentar a palavra, fora, principalmente, através dos contatos que eu tenho, eu venho divulgando o Cevisa. Internet. 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 A internet. A internet. A internet. Fazer ao vivo acontece isso. A internet deve cair, e eu devo trazê-la aqui para a gente orar. Deixa eu ver se voltou. Ainda não, caiu, exatamente. Bom, toda essa construção dinâmica da vida de uma pessoa para mostrar para você que Deus deseja que a gente cresça. Eu gosto muito da ideia do crescimento, irmãos. Gosto muito. Gosto muito de conversar com pessoas assim, com a mente rápida e que pensa rápido. E você pode fazer o melhor que você tem nas mãos. Ou não para no tempo. Não deixa, porque aqui, ó, você viu, a gente construiu a ideia da dificuldade, né? Não deixa a dificuldade estagnar você. Combinado? Não deixa a dificuldade parar você. Usa a velocidade, usa a dificuldade como elemento de impulsionamento. Eu sei que é difícil, sei que a gente gosta da zona de conforto, né? Eu sei, mas, como eu disse, se a dificuldade não te ajudar, ela só vai deixar marcas negativas. Aproveite e tome impulso nas dificuldades. Raquel Fonseca Marcondes, foi um resumo da sua história, e muito obrigado pela sua alegria, né, disponibilidade de trazer a mensagem hoje, contar um pouco da sua vida, que Deus continue lhe abençoando, e obrigado por estar aqui na sala, validando todo o nosso trabalho também. Eu agradeço, que o Senhor te abençoe, e a cada um que tem feito parte dessa sala e que ainda fará, para a honra e glória dele. Amém. Vamos orar? Santo Deus e eterno Pai, nós agradecemos muito por tudo que vimos e ouvimos aqui. Glorificamos, Senhor, o teu nome por sua graça e paz. Pedimos mais uma vez a unção e o batismo do teu Espírito, e amado Espírito Santo, por favor, guia-nos hoje, seja o nosso professor, ligando-nos a Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Muito agradecido, amo você, eu preciso de você para ser feliz, você é a parte visível de Deus, e eu creio mais em Deus, porque você existe. Tá bom? Um grande abraço. Tão legal. Conhecer a Raquel pessoalmente é muito legal, irmãos. Ela é bem legal mesmo. Ei, Leila, tudo bem, garotinha? Bom dia, abre o seu áudio aí, tudo certo? Bom dia, meu pastor. Bom dia, cadê Rogério? Rogério, meu filho, nós vamos para pipoca, e a Leila é a dona da pipoca nesse negócio. Já estou aqui como anfitriã. Já recebeu o poder aí, minha filha? Já recebi. Já? Bom dia. Então parece que eu ouvi um bom dia com alegria. Bom dia com alegria. Olha aí. Bom dia! Joinha! Amém. Joinha, tchauzinho. Bom dia, Mari Pereira.